Apesar do contexto económico e das dificuldades financeiras de muitas famílias portuguesas, o mercado imobiliário em Portugal continua em altas. E por isso continuam a ser vendidas muitas casas em Portugal. Muitos especialistas em Portugal esperavam uma correção nos preços. Na altura da pandemia do Covid-19, a lógica parecia simples, não é? Inflação elevada, juros a subir, salários baixos e perda de poder de compra. No entanto, essa queda nunca aconteceu. E até agora o mercado tem demonstrado uma resiliência surpreendente. De acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, o preço mediano das casas em Portugal disparou mais de 15% no último trimestre de 2024 face ao mesmo período do ano anterior, atingindo os 1.870 euros por metro quadrado. A liderar o ranking dos preços vem a capital, Lisboa, onde o preço mediano das casas é já superior a 4.400 euros por metro quadrado. Vamos analisar porquê. Primeiro, é importante perceber que o mercado imobiliário não reage de forma imediata às alterações económicas. Ao contrário dos mercados financeiros, os imóveis têm uma dinâmica lenta e estrutural, os preços não descem só porque as condições mudam, precisam de tempo, pressão e quebra real na procura para desvalorizar. E isso não aconteceu. Há também uma razão técnica, a escassez de oferta. Há mais pessoas a precisar de casa do que casas disponíveis. A construção nova não tem acompanhado o crescimento da procura. Este desequilíbrio entre oferta e procura ajuda a manter os preços elevados. Outro fator fundamental é a presença de compradores com capital próprio. Mesmo com as taxas de juro a subir, há quem compre sem recorrer ao crédito. Estamos a falar de investidores estrangeiros e algumas famílias com poupanças acumuladas. Estes compradores não são afetados pelas condições do crédito bancário. Continuam a comprar porque consideram que os imóveis são ativos de valor estável. Além disso, existe a chamada inércia do mercado. Muitos proprietários não querem vender por valores mais baixos do que aquilo que pagaram pelas casas. Mesmo que o mercado abrande, preferem esperar do que baixar o preço. Esta atitude contribui para a manutenção dos valores elevados, mesmo com menos transações. Também é importante considerar o papel da psicologia de mercado. Durante a chegada da pandemia, muitos acreditaram que os preços iam cair, só que não caíram. Depois, em 2022, com a subida dos juros, voltou-se a prever uma correção, mas novamente os preços mantiveram-se. Isto gerou uma nova mentalidade em Portugal, a mentalidade que os preços das casas nunca descem, e este pensamento influencia a decisão de compra e de venda. Outro aspecto relevante é a pressão de investidores internacionais. O capital estrangeiro tem entrada facilitada em Portugal. Mesmo com o fim dos Golden Visa para habitação em zonas urbanas, o interesse mantém-se. Lisboa, Porto, Braga, Cascais e Algarve continuam a atrair compradores estrangeiros. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, os compradores estrangeiros investiram um valor mediano de cerca de 2.550 euros por metro quadrado nos últimos 3 meses de 2024, um aumento de cerca de 14% face ao trimestre homólogo. Por sua vez, as transações de cidadãos com domicílio fiscal em território nacional foi de apenas 1.841 euros por metro quadrado. As compras feitas por estrangeiros ajudam a sustentar os preços, mesmo quando o mercado interno abranda. A inflação também tem um papel aqui. Com o aumento generalizado dos preços, os imóveis são vistos como uma forma de proteger o valor do dinheiro. Quando a inflação é alta, os ativos reais como o imobiliário tendem a valorizar. Por isso, muitos investidores deslocaram o seu capital para este setor. Embora o número de transações tenha diminuído, os preços médios continuam em alta. Isto mostra que o mercado não está em colapso, está sim a ajustar-se com menos volume de negócios, mas com valores estáveis ou a crescer. Outro fator importante é o aumento das rendas. Com o mercado de arrendamento em alta, o retorno do investimento em imóveis tornou-se mais atrativo. Quem compra para arrendar continua a ver potencial de lucro. Mesmo com juros altos, o rendimento do arrendamento compensa o encargo mensal. Também há menos pressão para vender. Durante a pandemia houve algum receio económico generalizado, mas hoje, apesar das dificuldades, o emprego está relativamente estável em Portugal, sem desemprego em massa,
há menos vendas forçadas, menos liquidação de ativos, isso ajuda a manter os preços. Por fim, há o efeito comparativo internacional. Portugal continua a ser mais barato do que outras capitais europeias e isso atrai compradores estrangeiros. Tudo isto combinado cria um ambiente de resistência nos preços. E enquanto houver entrada de capital externo, o mercado dificilmente vai cair. Não significa que o mercado seja acessível para as famílias portuguesas, mas está longe de estar em crise. Apesar das dificuldades económicas, há ainda muita gente a comprar casa em Portugal. Neste vídeo vamos analisar quem são estas pessoas, de onde vem o dinheiro e porque continuam a comprar. Vamos também perceber como este perfil de comprador está a influenciar os preços no mercado imobiliário português. Começamos pelos compradores com capital próprio. Estes são indivíduos ou famílias que não precisam de recorrer ao crédito bancário, têm poupanças acumuladas ou acesso à liquidez através de heranças, vendas de imóveis ou negócios. Como não dependem de empréstimos, não são afetados pelas taxas de juro associadas aos créditos habitação. Estes compradores conseguem negociar com mais facilidade e fechar negócios rapidamente. Outro grupo relevante são os investidores imobiliários. Alguns são pequenos proprietários locais, outros são fundos de investimento nacionais e internacionais. Estes investidores procuram rendimento através do arrendamento de longa duração ou do alojamento local. Vem o imobiliário como uma forma segura de preservar capital e gerar retorno financeiro. Mesmo com mais regulação, continuam a ver valor no mercado português. Também temos o caso dos compradores estrangeiros. Portugal continua a atrair investidores e residentes internacionais, sobretudo nas grandes cidades e zonas costeiras. Franceses, americanos, brasileiros e até escandinavos têm procurado imóveis em Lisboa, Porto, Cascais e Algarve. São atraídos pela qualidade de vida, segurança, clima e regime fiscal mais favorável. Muitos pagam a pronto ou têm acesso a crédito em condições mais vantajosas. Os imigrantes portugueses a regressar ao país são outro grupo importante. Muitos viveram anos no estrangeiro, acumularam poupanças e agora querem investir em habitação cá. Preferem comprar do que arrendar porque conhecem o mercado e sentem-se emocionalmente ligados ao país. Há ainda casais jovens que continuam a tentar comprar casa. Mesmo com maior dificuldade de acesso ao crédito por causa dos baixos salários, alguns conseguem avançar com o apoio dos pais. E se tiverem menos de 35 anos, até conseguem algumas isenções fiscais dadas pelo governo. Outros recorrem a programas de apoio público, como o Porta 65. Estes compradores estão presentes no mercado imobiliário, principalmente fora dos grandes centros urbanos, onde os preços ainda são mais acessíveis. Um segmento que ganha força são os nómadas digitais, pessoas que trabalham remotamente e escolhem viver em Portugal, mas mantêm rendimentos noutros países, não é? Estes compradores têm um elevado poder de compra comparado com o rendimento médio português. Costumam escolher zonas turísticas ou cidades com boa infraestrutura tecnológica e qualidade de vida. Lisboa, Madeira e várias zonas do Alentejo estão a atrair este perfil. O crédito à habitação continua a existir, apesar da subida das taxas de juro. Alguns bancos ainda concedem empréstimos com condições competitivas, especialmente a clientes com rendimentos estáveis. Quem tem contratos sem termo e bom histórico bancário continua a ser aprovado para crédito. E como a oferta é reduzida, estes compradores competem com os que pagam a pronto. Também há quem compre com objetivo de reabilitar e revender. Estes são os chamados flippers. Compram imóveis degradados, reabilitam e vendem com lucro. É um perfil com experiência no setor e sensibilidade ao risco. Importa referir que o mercado imobiliário tem mostrado resiliência devido à diversidade destes compradores. Não estamos a falar apenas de um tipo de pessoa ou classe social, é a soma de várias motivações e perfis financeiros. Uns procuram rendimento, outros procuram estabilidade, uns têm capital, outros ainda recorrem ao crédito. Este cenário cria pressão nos preços, sobretudo porque a oferta continua limitada. A escassez de imóveis no mercado, aliada à presença destes compradores ativos, impede uma descida nos valores. E enquanto existir procura sólida, o mercado imobiliário não abranda.
Isto levanta uma questão importante: quem é que está a ficar de fora? A classe média, com rendimentos médios, é quem mais sente dificuldades em aceder à habitação, principalmente nas zonas urbanas, onde os preços ultrapassam em muito a capacidade de endividamento. Este desalinhamento entre rendimento e preço é um dos maiores desafios do setor atualmente. Apesar disso, continuam a existir transações de imóveis todas as semanas em praticamente todos os concelhos do país. Pode não haver volume recorde, mas o mercado está longe de parar. Em resumo, quem está a comprar casas em Portugal hoje em dia, principalmente pessoas com capital próprio, investidores, reformados estrangeiros, imigrantes, jovens com apoio familiar ou nómadas digitais. Cada grupo tem uma motivação diferente, mas todos têm uma coisa em comum: a percepção de que o imobiliário continua a ser uma aposta segura. O impacto destas compras vai muito além das estatísticas. Está a mudar o mercado, os preços e até o perfil das cidades portuguesas. Começamos por olhar para os números. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o preço mediano das transações efetuadas por estrangeiros superou o preço investido por nacionais em 65% na sub-região da Grande Lisboa. Por sua vez, na área metropolitana do Porto, os estrangeiros pagaram mais 35% pelas casas do que os portugueses. Em certas freguesias, uma grande parte das transações foram feitas por não residentes. Mas quem são estas pessoas? A maioria são cidadãos europeus com elevado poder de compra. Franceses, alemães, belgas e holandeses continuam no topo da lista. Nos últimos anos, norte-americanos, canadianos e brasileiros ganharam destaque e também continua a haver um número significativo de britânicos, apesar do Brexit. Há várias motivações para estes compradores. Muitos procuram qualidade de vida, clima ameno e segurança. Outros estão a fugir de contextos fiscais menos vantajosos nos seus países de origem, e há ainda quem esteja à procura de investimento imobiliário com foco na rentabilidade. Portugal tem vindo a oferecer todos estes fatores. Além disso, o custo das casas em Portugal é para muitos considerado baixo. Mesmo com os preços a subir, uma casa em Lisboa ainda é mais barata do que em Paris ou Nova Iorque. Isto torna o nosso país muito atrativo para quem traz rendimento em euros, dólares ou libras. A diferença no poder de compra cria uma vantagem evidente para o comprador estrangeiro. Há também um fator tecnológico. O trabalho remoto veio para ficar. Muitos nómadas digitais escolheram Portugal como base. Têm salários acima da média portuguesa, pagam a pronto e procuram imóveis nas cidades ou junto ao mar. Lisboa, Cascais, Ericeira, Funchal e até algumas zonas do Alentejo, como a Comporta, tornaram-se destinos populares para este tipo de perfil. Além do teletrabalho, há incentivos fiscais. O regime do residente não habitual ofereceu vantagens como redução do IRS sobre rendimentos vindos do estrangeiro. Apesar dos recentes ajustes e alterações legislativas, o impacto deste regime continua a fazer-se sentir. Criou um fluxo constante de reformados e profissionais qualificados a comprar casa em Portugal. Também houve impacto direto do programa dos vistos Gold. Apesar das novas restrições, o programa permitiu durante anos a obtenção de residência em troca de investimento imobiliário. Isto atraiu capital de países como China, Brasil, África do Sul e Turquia. Grande parte destas compras foram feitas a pronto e em zonas de luxo. Este fluxo internacional teve consequências diretas no mercado. A mais visível foi o aumento dos preços nas zonas onde a procura estrangeira foi mais forte. Bairros históricos de Lisboa e Porto viram os preços duplicar ou triplicar em menos de uma década. Cascais e o Algarve tornaram-se praticamente inacessíveis para a maioria dos residentes locais. Outra consequência foi a mudança do perfil das construções. Com maior poder de compra disponível, os promotores passaram a apostar em habitação de luxo. Menos fogos acessíveis foram construídos, mais condomínios privados e reabilitação de imóveis para segmentos mais elevados. Isto reduziu ainda mais a oferta para a classe média. Além disso, muitos destes imóveis não são usados como residência principal, alguns são casas de férias, outros ficam devolutos a maior parte do ano, outros ainda são colocados no mercado de alojamento local. Tudo isto contribui para a redução
do número de casas disponíveis para quem vive e trabalha em Portugal. O impacto também é social. Em alguns bairros, os residentes antigos foram empurrados para fora por causa da subida das rendas e dos preços de compra. A chamada gentrificação alterou a identidade de zonas inteiras. É o caso da Moraria, Alfama, Ribeira ou Bairro Alto. No entanto, é importante reconhecer os dois lados do fenómeno. A entrada de capital estrangeiro gerou investimento, reabilitação urbana e aumento da atividade económica. Criou emprego na construção, turismo e serviço. A questão é como equilibrar esse impacto com o direito a ter uma casa. Hoje há um debate político e social sobre o papel dos compradores estrangeiros no mercado. Algumas medidas já foram tomadas, como o fim dos vistos gold para a habitação e a limitação do alojamento local em algumas freguesias das grandes cidades, mas o efeito dessas políticas só será visível nos próximos anos. Por agora, os preços continuam altos e a pressão sobre o mercado mantém-se. Num cenário de juros elevados, inflação persistente e preços de casas cada vez mais altos, era de esperar que os investidores saíssem do mercado imobiliário. Mas não é isso que está cá a acontecer. Na verdade, muitos continuam a comprar imóveis em Portugal e alguns até estão a aumentar a sua carteira de propriedades. Vamos começar pelo básico. O investimento imobiliário é há muito tempo considerado um ativo seguro, mesmo em períodos de instabilidade económica, o setor continua a atrair capital. Isto acontece porque os imóveis têm uma característica importante, são bens reais e tangíveis. Ao contrário de ações ou criptomoedas, um imóvel mantém sempre algum valor, mesmo em tempos de crise. Em contextos de inflação elevada, como o que vivemos nos últimos anos, os ativos reais ganham ainda mais importância. Os investidores usam o imobiliário como proteção contra a desvalorização do dinheiro, ou seja, preferem colocar o capital no imóvel do que vê-lo a perder poder de compra no banco. Este comportamento é típico em momentos de incerteza financeira. Outra razão prende-se com a escassez de oferta no mercado. Em muitas zonas do país, especialmente nos centros urbanos, há poucas casas disponíveis e mesmo com a construção nova, a procura continua a superar a oferta. Este desequilíbrio cria uma expectativa de valorização futura. Para os investidores, isto significa que comprar hoje pode render lucros daqui a 5 ou 10 anos. Há também uma procura crescente por arrendamento. Com o crédito habitação mais caro e difícil de obter, em função dos baixos salários e dos preços elevados das casas, muitas famílias portuguesas não conseguem comprar casa. Estas pessoas recorrem ao mercado de arrendamento, o que aumenta a procura por casas para arrendar. Isto permite aos investidores obter rendimentos mensais estáveis através das rendas. Mesmo com eventuais limites legais nos aumentos, o arrendamento continua a ser um negócio rentável em muitas zonas. Os investidores mais experientes estão também a diversificar as suas estratégias. Alguns compram imóveis degradados, reabilitam e colocam no mercado com um valor mais alto. Outros apostam em imóveis turísticos para arrendamento de curta duração e há ainda quem invista em frações pequenas para alojamento estudantil, residências para idosos ou co-living. Estas estratégias adaptam-se às mudanças no mercado e procuram nichos com maior retorno. Outro fator importante é o acesso ao crédito para empresas. Apesar das taxas de juro mais altas, muitos investidores compram através de empresas ou sociedades imobiliárias. Isto permite melhores condições fiscais e maior capacidade de endividamento. Além disso, investidores profissionais têm maior conhecimento sobre o mercado, o que reduz o risco. Nos últimos anos, Portugal tem sido um destino de interesse para fundos imobiliários estrangeiros. Estes fundos não compram apenas grandes edifícios, também investem em habitação para arrendamento acessível, reabilitação urbana e projetos de construção nova. Têm acesso a financiamento barato e estão a apostar em Portugal com uma perspectiva de longo prazo. Isto demonstra que o país ainda é visto como um mercado sólido e com margem de crescimento. Também é relevante mencionar o aumento da pressão urbana. Lisboa, Porto e outras cidades estão a crescer tanto em população como em atividade económica. Mesmo que os preços estejam altos, a procura por espaços residenciais e comerciais mantém-se. Os investidores antecipam este crescimento e posicionam-se antes que os preços subam ainda mais. A fiscalidade tem também
um papel importante nas decisões de investimento. Apesar de algumas mudanças no regime de arrendamento e nos benefícios fiscais, o setor ainda oferece incentivos. Alguns investidores beneficiam de isenção de IMT em reabilitação urbana, deduções no IRS e outros regimes especiais. Não nos podemos esquecer que Portugal é visto como um país seguro, estável e previsível. Esta confiança atrai investimento estrangeiro e dá segurança a quem aplica capital no setor. Mesmo com mudanças na legislação, as regras não são retroativas e as reformas são progressivas. Por fim, existe a componente emocional. Para muitos investidores portugueses, uma casa própria continua a ser uma forma de garantir o futuro. Comprar casa para deixar aos filhos ou ter uma fonte de rendimento na reforma continua a ser um objetivo. Mesmo com alternativas de investimento no mercado financeiro, o imóvel é visto como mais seguro e concreto, e por isso os investidores continuam a comprar casas em Portugal porque veem o setor como proteção contra a inflação, acreditam na valorização futura devido à escassez de oferta, conseguem gerar rendimento com o arrendamento, adaptam-se às novas realidades com estratégias diversificadas, têm acesso a financiamento empresarial e incentivos fiscais e confiam na estabilidade do país e na solidez do mercado. Enquanto estas condições se mantiverem, o investimento imobiliário em Portugal vai continuar em altas e mesmo que o número de compradores desça, os que ficam tendem a ser mais estratégicos e preparados. Por outro lado, todos os anos ouvimos a mesma solução para o problema da habitação, que é a de construir mais casas. Mas será que isso resolve realmente o problema dos preços? A resposta não é assim tão simples e, em certos casos, até pode agravar o problema. Para começar, precisamos de perceber a realidade do setor da construção. Construir uma casa hoje é muito mais caro do que há 10 ou 15 anos. O preço dos materiais disparou, o custo da mão de obra aumentou, os terrenos disponíveis são escassos e caros, especialmente nas zonas urbanas. Isto significa que, mesmo quando se constrói, o custo base já é elevado. Além disso, o tempo de construção é longo. Desde o momento em que um projeto é aprovado até estar pronto para venda, podem passar 2 ou 3 anos. Neste tempo, os preços do mercado podem mudar, as taxas de juro podem subir, a procura pode abrandar. Isto cria um risco elevado para os empreiteiros e promotores imobiliários. Muitos deles preferem apostar em segmentos de luxo, onde a margem de lucro é maior. E aqui está um dos grandes problemas. A maior parte da construção nova está orientada para compradores com alto poder de compra. São casas para estrangeiros, investidores ou famílias com rendimento elevado, não são imóveis acessíveis para a maioria da população portuguesa. A oferta existe, mas está desalinhada com a procura real. Para um jovem casal português, um T2 novo em Lisboa por 500 mil euros não é uma solução. Mesmo com acesso ao crédito e isenções fiscais, o esforço mensal seria insustentável. E fora das grandes cidades, há poucos incentivos à construção em zonas mal localizadas ou menos apetecíveis. O resultado é um país onde se constrói, mas não para quem mais precisa. Outro fator que limita a construção é a burocracia. Os processos de licenciamento em Portugal são lentos e complexos. Há autarquias onde um projeto pode demorar mais de um ano a ser aprovado. Isto cria incerteza e custos adicionais para os promotores. Muitos desistem ou preferem reabilitar imóveis existentes que têm menos obstáculos legais, e há ainda a falta de planeamento urbano. Durante anos, construiu-se de forma desordenada, sem visão de longo prazo. Faltam infraestruturas, transportes públicos e serviços em muitas zonas onde se podia construir com qualidade. Sem essas condições, os projetos não são atrativos nem para os promotores nem para os compradores. Há ainda a questão dos solos urbanos. Grande parte dos terrenos nas zonas centrais está nas mãos do Estado ou de privados que não vendem. O acesso a solo para construção é um dos principais bloqueios à oferta habitacional. Sem terrenos disponíveis e a bom preço, não é possível baixar o custo das casas novas. Mesmo quando surgem projetos de habitação acessível, há problemas. Faltam incentivos fiscais claros, segurança jurídica e compromisso político duradouro. O resultado são anúncios que geram expectativas, mas que raramente se traduzem em casas prontas para habitar.
Além disso, há um desequilíbrio entre o tempo que leva a construir e a urgência das famílias. Quem precisa de casa hoje não pode esperar 5 anos e os imóveis em construção hoje provavelmente não vão ser acessíveis quando estiverem prontos. A resposta é sempre lenta, e o mercado muda mais depressa do que a capacidade de construir. Então, o que fazer? A construção nova é necessária, sem dúvida, mas sozinha não resolve o problema. É preciso complementar com políticas de arrendamento acessível, reabilitação urbana e mobilização de património público. Também é urgente simplificar processos de licenciamento e criar incentivos para construir habitação a custos controlados. Se continuarmos a construir só para quem pode pagar 500 mil euros por um T2, a maioria dos portugueses vai continuar de fora. Precisamos de uma visão mais estratégica, mais rápida e mais justa. Caso contrário, teremos uma geração de portugueses que se poderá ter de endividar acima das suas possibilidades, correndo riscos financeiros muito elevados. O medo de perder uma oportunidade é um dos sentimentos mais poderosos no mercado imobiliário. Este medo faz com que muitas pessoas sintam que precisam agir rapidamente, como se uma oportunidade única estivesse prestes a desaparecer. Mas será que agir com base nesse medo é a melhor estratégia para quem quer investir no setor imobiliário? No contexto do mercado imobiliário, o medo de perder um bom negócio surge principalmente em momentos de grande valorização, quando os preços começam a subir rapidamente e as pessoas começam a ouvir sobre grandes lucros conseguidos por outros investidores, cria-se a sensação de que é agora ou nunca. Este medo faz com que os investidores sintam uma urgência para agir rapidamente, sem tempo para uma análise cuidadosa. Este fenómeno é ainda mais intenso com a influência das redes sociais, onde se partilham histórias de grandes sucessos no mercado. Ao ver outros a investir com sucesso, muitos ficam com a sensação de que devem agir também antes que as oportunidades desapareçam. No entanto, isso pode levar a decisões apressadas e mal fundamentadas. O medo de perder pode levar a decisões impulsivas. Quando os investidores tomam decisões com base apenas no receio de ficar para trás, a análise crítica do mercado muitas vezes é deixada de lado. Essa abordagem impulsiva pode resultar na compra de imóveis a preços inflacionados ou na escolha de propriedades sem um bom potencial de valorização. Além disso, o medo de perder pode fazer com que os investidores ignorem os riscos que envolvem a sua decisão. Fatores como a taxa de juro, as condições económicas ou a viabilidade do financiamento são muitas vezes negligenciados quando o foco está apenas na urgência de agir. O medo de perder leva-os a concentrar-se demasiado no curto prazo e a desconsiderar os riscos a longo prazo. A pressão social também desempenha um papel importante na amplificação do medo de perder. Quando se vê amigos, familiares ou até figuras públicas a fazer grandes investimentos imobiliários com sucesso, muitos sentem que estão a perder uma oportunidade única. Este tipo de comportamento é mais comum em mercados em alta, quando os preços estão a subir de forma acentuada. No entanto, é importante lembrar que o mercado imobiliário é cíclico. O mercado pode entrar em declínio repentinamente, o que torna essencial tomar decisões fundamentadas. O receio de perder a oportunidade pode ser uma armadilha, especialmente quando os investidores não consideram as flutuações naturais do mercado. Agir com base no medo de perder pode levar a sérias consequências financeiras. Muitas vezes os investidores acabam por pagar mais do que o valor justo por um imóvel, o que pode resultar em perdas significativas caso o mercado se ajuste. A sobrevalorização de propriedades é um risco constante, especialmente quando as decisões são tomadas rapidamente, sem uma análise aprofundada. Além disso, os investidores que se guiam apenas pela urgência de agir podem acabar a concentrar-se em poucos imóveis ou numa única localização, ignorando as vantagens de diversificar o portfólio. Esta falta de diversificação aumenta os riscos, uma vez que a concentração em uma única zona ou tipo de imóvel pode ser arriscada em momentos de instabilidade do mercado.
A melhor forma de evitar agir por medo de perder uma oportunidade é investir em educação financeira. Aqueles que têm um bom conhecimento do mercado imobiliário são mais capazes de fazer uma análise detalhada das condições de mercado e das propriedades disponíveis. Em vez de se deixarem levar pela pressão do momento, investem o tempo necessário para tomar decisões mais informadas. Ter um plano de investimento sólido também é essencial. Quando se define uma estratégia clara e se tem objetivos financeiros a longo prazo, é mais fácil resistir à tentação de agir de forma precipitada. A paciência é uma qualidade fundamental para quem investe no mercado imobiliário. Esperar o momento certo, com base na análise dos dados, é muitas vezes um bocado mais vantajoso do que tomar decisões apressadas. Evitar o medo de perder significa, sobretudo, aprender a identificar as armadilhas emocionais que o mercado pode criar. Investir no setor imobiliário deve ser um processo estratégico e não uma reação impulsiva a uma sensação de urgência. Quando se tomam decisões com base em análise crítica e não em emoções, os investidores conseguem ter mais controlo sobre os seus investimentos e reduzir os riscos. A diversificação também é uma ferramenta importante na redução do risco e a paciência é uma virtude no mercado imobiliário. Ao contrário de outros tipos de investimento, o mercado imobiliário tende a ser mais lento e previsível. Tomar decisões rápidas com base apenas no medo de perder uma oportunidade, pode ser um erro. Até porque, por vezes, quem tem paciência e espera pelo momento certo pode colher os maiores frutos a longo prazo. Uma boa gestão de risco é fundamental para quem deseja investir no mercado imobiliário. Antes de tomar qualquer decisão, é importante avaliar os riscos envolvidos. Bem, isso inclui analisar fatores como a localização do imóvel, as condições do mercado e a possibilidade de financiamento com juros baixos. Uma das questões mais comuns para quem está a considerar investir ou adquirir um imóvel é saber se os bancos continuam a conceder crédito. Em tempos de incerteza económica, muitos questionam se ainda é possível obter financiamento e se as condições de crédito estão favoráveis. Para entender melhor este cenário, é importante analisar como os bancos operam e quais são os fatores que influenciam a concessão de crédito no mercado imobiliário. Um, Nos últimos anos, o crédito bancário para o mercado imobiliário passou por algumas mudanças significativas. Durante a pandemia e nos primeiros anos de recuperação económica, muitos bancos tornaram-se mais cautelosos na concessão de crédito devido à incerteza económica e à alta volatilidade dos mercados. Contudo, uh, com a estabilização da economia e a recuperação gradual, os bancos começaram a voltar a oferecer condições de financiamento mais atrativas. Atualmente, apesar de algum receio devido às flutuações económicas, os bancos continuam a conceder crédito imobiliário, especialmente para compradores e investidores que apresentam um perfil financeiro sólido. As taxas de juros estão mais altas do que antes do Covid-19, mas ainda assim o crédito continua a ser uma opção acessível para muitos, principalmente para muitos jovens até aos 35 anos. Um dos principais fatores que afeta a concessão de crédito é a taxa de juro. Há uns anos, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro para controlar a inflação e garantir a estabilidade económica. Este aumento das taxas de juro afetou diretamente as prestações dos créditos imobiliários para os investidores e compradores. Isso significou que os custos do financiamento aumentaram. No entanto, os juros já começaram novamente a descer e, por isso, para quem consegue garantir um crédito a uma taxa mais baixa ou optar por um crédito com prazos mais longos, as condições ainda podem ser vantajosas, especialmente se o imóvel adquirido for uma boa oportunidade de valorização. Além das taxas de juro, os bancos avaliam uma série de fatores antes de conceder crédito imobiliário. O histórico de crédito do solicitante, a sua capacidade de pagamento, o montante de entrada disponível e o valor do imóvel são alguns dos elementos mais importantes que influenciam essa decisão. Para obter crédito, o valor de entrada que uma determinada pessoa tem poupado e que pode oferecer é crucial.
Normalmente, os bancos exigem que o comprador tenha entre 10% a 20% do valor do imóvel como entrada, dependendo das condições do mercado e do perfil de que quer contrair o crédito de habitação. A estabilidade económica é outro fator que influencia a decisão dos bancos na concessão de crédito. Quando a economia está a crescer, com baixa taxa de desemprego e inflação controlada, os bancos tendem a ser mais flexíveis e dispostos a conceder crédito. No entanto, em tempos de incerteza económica ou recessão, os bancos podem ser mais conservadores, limitando a oferta de crédito e aumentando os requisitos para a concessão de financiamentos. Portanto, com o aumento da inflação e as expectativas de desaceleração económica, muitos bancos têm sido mais seletivos nas suas ofertas de crédito, dado que o risco de incumprimento aumenta em tempos de instabilidade. O governo também tem um papel importante na concessão de crédito imobiliário, políticas fiscais, incentivos à compra de imóveis e programas de apoio ao financiamento podem ajudar a estimular o mercado. Em Portugal existem atualmente algumas medidas de apoio para jovens até aos 35 anos, como possibilidade de contrair crédito de habitação a 100%, isto é, sem ter de pagar qualquer entrada para a casa, bem como isenções fiscais na aquisição da nova casa própria. Estas políticas têm um impacto direto nas condições do mercado e podem influenciar a decisão dos bancos em conceder crédito à habitação. Porém, mesmo com o apoio do governo, a prudência dos bancos em tempos de incerteza económica é um fator que não pode ser ignorado. O comportamento dos bancos tende a ser conservador quando a economia está em risco e os programas de apoio do governo podem não ser suficientes para garantir que todos os compradores tenham acesso a crédito. É importante estar atento às mudanças nas políticas bancárias e económicas para aproveitar as melhores condições de crédito possíveis. A educação financeira e uma boa preparação antes de solicitar um crédito podem fazer toda a diferença na hora de tomar decisões informadas e estratégicas no mercado imobiliário. O segredo está em equilibrar a prudência com a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem sem comprometer a saúde financeira a longo prazo. Quando se fala em preços de venda no mercado imobiliário, a primeira impressão que muitos têm é que os valores divulgados pelos vendedores ou pelas imobiliárias refletem com precisão o que será pago por um imóvel. No entanto, a realidade pode ser bem diferente. O mercado imobiliário é um setor altamente dinâmico, onde os preços de venda nem sempre correspondem aos valores finais que os compradores realmente pagam. Os preços de venda dos imóveis são definidos por uma combinação de fatores. O preço inicial muitas vezes é determinado com base no valor de mercado da propriedade, que é influenciado pela localização, características do imóvel, condições do mercado e até pela situação económica atual. No entanto, esses valores iniciais nem sempre representam o valor final da transação. Muitas vezes, o preço de venda de um imóvel é inicialmente estabelecido pelos vendedores ou pelos agentes imobiliários, mas isso não significa que esse seja o valor que será efetivamente pago. As flutuações do mercado, as necessidades do vendedor e as ofertas de outros compradores podem alterar o valor final de uma venda. Por isso é importante entender que o preço de venda que vemos inicialmente pode ser apenas uma referência e não o valor fixo de transação. Uma das principais razões pelas quais os preços de venda podem não corresponder ao valor final pago pelos compradores é a negociação. No mercado imobiliário é comum que o comprador e o vendedor cheguem a um acordo sobre o preço final através de um processo de negociação. Dependendo da situação, o comprador pode conseguir uma redução significativa no preço inicialmente solicitado, especialmente se o imóvel estiver no mercado há algum tempo ou se existirem várias propriedades semelhantes na mesma área. A negociação é uma ferramenta poderosa para os compradores. Quando há interesse em um imóvel, mas o preço parece alto, os compradores podem fazer uma oferta abaixo do valor pedido e, em muitos casos, os vendedores estão dispostos a aceitar um preço menor para fechar o negócio. No entanto, em mercados muito aquecidos ou em locais onde a procura é maior que a oferta,
a margem de negociação pode ser reduzida e o preço final pode se aproximar mais do valor inicial. Outro fator que pode influenciar o preço final de venda de um imóvel são os descontos e as condições especiais. Existem casos em que o vendedor oferece um preço com algum tipo de benefício adicional, como a cobertura de despesas de escritura ou a oferta da mobília da casa. Esses fatores podem fazer com que o preço final pago pelo comprador seja mais baixo do que o preço inicialmente anunciado. Além disso, muitas vezes os agentes imobiliários oferecem descontos como parte de promoções ou campanhas de vendas, especialmente em mercados mais competitivos ou em áreas com muitas ofertas de imóveis. Esses descontos podem ser um incentivo para fechar negócios mais rapidamente, mas o comprador precisa estar atento para não cair em armadilhas como condições de venda desfavoráveis ou aumentos no valor do imóvel em outras áreas. O estado de conservação do imóvel também tem um grande impacto no preço final. Imóveis que necessitam de reparações ou de uma renovação significativa tendem a ter um preço de venda mais baixo do que os imóveis que estão em boas condições. No entanto, muitos compradores acabam por aceitar o preço inicial, mesmo sabendo que terão de investir em melhorias, ou ao contrário, conseguem negociar um preço mais baixo tendo em conta os custos de reparação. Neste caso, a verdadeira diferença entre o preço anunciado e o valor final está na capacidade de negociação do comprador, bem como na disposição do vendedor para aceitar um preço reduzido, levando em consideração o estado do imóvel. Em algumas situações, os vendedores podem até decidir não fazer grandes obras de renovação e, em vez disso, aceitar um preço mais baixo, o que permite ao comprador realizar as melhorias necessárias e ainda assim fazer um bom negócio. Os preços dos imóveis também estão sujeitos a fatores externos, como a economia em geral, as taxas de juro e as políticas governamentais. Por exemplo, durante períodos de alta inflação ou de aumento das taxas de juro, os preços podem ser ajustados para refletir as condições do mercado. Quando as taxas de juros sobem, o custo do financiamento aumenta, o que pode diminuir a procura por imóveis, fazendo com que os vendedores tenham que ajustar os preços para manter o interesse dos compradores. Além disso, políticas públicas como incentivos fiscais, subsídios à habitação ou medidas de controle de preços podem influenciar diretamente o valor de venda. Por exemplo, se o governo anunciar uma redução nas taxas de juro ou oferecer benefícios fiscais para determinados tipos de compradores, isso pode resultar em um aumento na procura, o que por sua vez pode levar a uma maior pressão sobre os preços de venda. Com todos esses fatores em mente, é evidente que o preço de venda real de um imóvel pode ser muito diferente do preço inicialmente anunciado. O preço final de uma transação imobiliária é influenciado por negociações, condições de mercado, o estado do imóvel e vários outros fatores económicos. Portanto, ao comprar ou vender um imóvel, é importante considerar esses aspectos, e não tomar o preço anunciado como o valor definitivo da transação. Os compradores devem estar preparados para negociar, avaliar as condições de mercado e compreender que os preços podem flutuar de acordo com as circunstâncias. Os vendedores, por outro lado, precisam estar conscientes de que o valor solicitado pode não ser o valor final recebido e devem estar prontos para ajustar o preço de acordo com as ofertas e o interesse dos compradores. A verdade sobre os preços de venda reais é que eles são muitas vezes um ponto de partida para negociações. O preço anunciado nem sempre é o preço final pago e existem vários fatores que influenciam o valor real da transação, como o estado do imóvel, a situação económica, a flexibilidade dos vendedores e as condições do mercado. Por isso é fundamental que compradores e vendedores compreendam como é que o mercado funciona e se preparem para negociar de forma estratégica. Ao ter uma visão clara dos processos envolvidos e das variáveis que impactam o preço final, tanto compradores como vendedores podem tomar decisões mais informadas e bem-sucedidas no mercado imobiliário. Nos últimos anos tem-se assistido a uma mudança significativa no comportamento do mercado imobiliário. Enquanto os grandes centros urbanos sempre foram
os destinos preferidos para investidores e compradores de imóveis, uma nova tendência está a surgir, o interesse crescente por zonas fora das grandes cidades. Cada vez mais pessoas estão a procurar imóveis em áreas periféricas e em cidades mais pequenas, em busca de qualidade da vida, melhores preços e novas oportunidades de investimento. Há várias razões que explicam o aumento da procura por imóveis fora dos grandes centros urbanos. Uma das principais é a mudança no estilo de vida de muitas pessoas. Com o avanço da tecnologia e o aumento do trabalho remoto, muitas pessoas perceberam que não é necessário viver em grandes cidades para manter uma carreira bem-sucedida. A possibilidade de trabalhar de casa permite que se viva em locais mais tranquilos, com mais espaço e muitas vezes com um custo de vida significativamente mais baixo. Além disso, muitos compradores e investidores estão a procurar zonas que ofereçam maior qualidade de vida, como contacto com a natureza, menos poluição, e um ambiente mais calmo. Muitas destas zonas fora dos grandes centros têm investido na melhoria das infraestruturas, como transportes, escolas e centros de saúde, tornando-se mais atrativas para quem quer fugir da agitação das cidades. Outro fator importante é o preço. Nos grandes centros urbanos, os preços dos imóveis dispararam, tornando difícil para muitas pessoas adquirir uma casa. As zonas periféricas e as cidades de menor dimensão oferecem imóveis com preços mais acessíveis, o que é um grande atrativo, né, especialmente para jovens famílias, casais ou investidores que procuram opções mais rentáveis. Em cidades como Lisboa e Porto, os preços de venda de imóveis atingiram níveis elevados, tornando o mercado mais competitivo e difícil de aceder para a maioria dos compradores. Em contrapartida, as zonas fora dos grandes centros oferecem propriedades a preços mais baixos, o que significa que os compradores podem adquirir imóveis maiores em melhores condições e ainda ter um estilo de vida mais tranquilo e acessível. As zonas fora dos grandes centros urbanos têm vindo a beneficiar de um investimento significativo em infraestruturas e serviços. Muitos municípios estão a apostar na modernização das suas redes de transportes, na melhoria da conectividade digital e na construção de novas escolas e centros de saúde, o que tem tornado essas zonas mais atrativas para quem deseja viver fora das grandes cidades, mas com acesso a bons serviços. Além disso, algumas dessas zonas estão a ver um aumento na oferta de espaços comerciais e de entretenimento, criando uma atmosfera mais dinâmica e permitindo que os residentes usufruam de uma qualidade de vida semelhante à das grandes cidades, mas com custos mais baixos e um ritmo de vida mais calmo. A pandemia de Covid-19 acelerou a transição para o trabalho remoto e com isso muitas pessoas tiveram de repensar a sua localização geográfica. Com o trabalho remoto a tornar-se uma opção cada vez mais comum, muitos profissionais já não precisam de estar fisicamente presentes nas grandes cidades para exercerem as suas funções. Como resultado, muitos decidiram mudar-se para zonas mais calmas e afastadas, onde podem ter mais meio espaço e uma melhor qualidade de vida sem comprometer a sua carreira. Esta mudança tem sido particularmente visível em áreas rurais ou em pequenas cidades que passaram a ser mais procuradas por famílias, trabalhadores independentes e até por investidores que procuram rentabilidade em imóveis com preços mais acessíveis. Para os investidores imobiliários, as zonas fora dos grandes centros urbanos representam uma excelente oportunidade. Com os preços mais baixos, é possível adquirir imóveis com um bom potencial de valorização a um custo menor, o que pode gerar uma rentabilidade interessante a longo prazo. Além disso, algumas dessas zonas estão a passar por um processo de revitalização e modernização, o que pode aumentar o valor dos imóveis ao longo do tempo. Investir em áreas que estão a receber novos investimentos em infraestruturas e a atrair novos moradores pode ser uma estratégia inteligente para quem deseja maximizar os lucros no mercado imobiliário. Outro fator que tem levado à procura por zonas fora dos grandes centros é a criação de novas comunidades que procuram um estilo de vida mais sustentável e tranquilo. Muitas pessoas estão a procurar uma vida mais próxima da natureza, com espaços verdes, jardins, e uma vida mais em contacto com o meio ambiente.
As zonas fora das grandes cidades estão a atrair cada vez mais este tipo de comunidade que procura não só imóveis, mas também uma mudança no estilo de vida. As pequenas cidades e vilas estão a tornar-se locais ideais para este tipo de procura, especialmente porque com o aumento do teletrabalho, as pessoas já não precisam de estar perto de grandes empresas para manter a sua carreira. O crescimento das zonas fora dos grandes centros poderá não ser apenas uma tendência passageira. A longo prazo, espera-se que muitas dessas áreas se valorizem à medida que mais pessoas se mudem para lá e que as infraestruturas e os serviços continuem a melhorar. Cidades e vilas que antes eram consideradas periféricas podem tornar-se áreas muito procuradas, com uma crescente procura por imóveis. As zonas fora dos grandes centros urbanos estão, sem dúvida, a mexer. O aumento do trabalho remoto, os preços mais acessíveis, a melhoria das infraestruturas e o desejo por um estilo de vida mais tranquilo e sustentável, estão a atrair cada vez mais pessoas para essas áreas. Para os investidores imobiliários, essas zonas representam uma excelente oportunidade de investimento com um grande potencial de valorização nos próximos anos. Ao analisar o mercado imobiliário de forma estratégica, considerando as tendências de descentralização e as vantagens das zonas periféricas, tanto compradores como investidores podem fazer escolhas mais informadas e rentáveis. O futuro parece promissor para as zonas fora dos grandes centros e quem souber aproveitar as oportunidades pode colher grandes benefícios. É de referir, no entanto, que o mercado imobiliário é altamente sensível às condições económicas. Quando há incerteza, seja por causa de uma crise financeira, aumento da inflação ou instabilidade política, os consumidores tendem a ajustar o seu comportamento de compra, especialmente em relação à aquisição de imóveis. Em tempos de incerteza económica, a confiança do consumidor diminui e isso pode ter um impacto direto nas vendas de casas em Portugal. A inflação é uma das principais preocupações dos consumidores em tempos de incerteza económica. Quando os preços sobem, o poder de compra diminui e as pessoas tendem a ser mais cautelosas nas suas decisões de consumo. No mercado imobiliário, isso significa que muitos potenciais compradores adiam a compra de imóveis, pois sentem que estão a enfrentar um cenário financeiro mais apertado. Com o aumento dos custos dos bens e serviços, muitas famílias portuguesas sentem que não têm os recursos necessários para fazer um investimento tão grande como a compra de uma casa. Além disso, com a incerteza sobre a evolução da inflação, o mercado de imóveis pode ficar mais estagnado, já que os consumidores preferem esperar por uma estabilização económica antes de tomar uma decisão importante. Outro fator crítico em tempos de incerteza económica são as taxas de juro. Quando os bancos aumentam as suas taxas, os custos do crédito aumentam, o que torna mais difícil para muitas pessoas obter financiamento para a compra de um imóvel. Em Portugal, muitos compradores dependem de crédito à habitação para adquirir a sua casa e um aumento nas taxas de juro pode levar a um aumento nas prestações mensais, tornando o financiamento mais difícil. Quando os consumidores percebem que o crédito se tornou mais caro, muitos optam por adiar a compra de uma casa. Mesmo aqueles que têm capacidade financeira para adquirir um imóvel podem hesitar, pois o aumento das taxas de juro pode significar uma carga financeira mais pesada a longo prazo. Portanto, o comportamento de compra tende a ser mais conservador em períodos de taxas de juro elevadas. A instabilidade política também desempenha um papel significativo no comportamento dos consumidores em tempos de incerteza económica. Quando o país passa por uma crise política ou quando há incertezas sobre a estabilidade do governo, muitos consumidores tendem a adiar grandes investimentos, como a compra de uma casa. A instabilidade política pode gerar um sentimento de insegurança no mercado, pois as pessoas podem temer que as condições económicas piorem ou que o mercado imobiliário se torne menos favorável. Por exemplo, uma mudança nas políticas fiscais, no sistema de saúde ou até mesmo em regulamentos relacionados com o mercado imobiliário pode afetar negativamente a confiança do consumidor. Em resposta, muitos preferem esperar por um cenário mais estável antes de tomar decisões de compra significativas.
Em momentos de crise, a confiança do consumidor é um dos principais indicadores que determina a dinâmica do mercado imobiliário. Quando a confiança está baixa, os consumidores ficam mais cautelosos e tendem a adiar compras de grande valor, como a compra de uma casa. Isso provoca uma desaceleração nas vendas e pode fazer com que os preços estabilizem ou até diminuam. Por outro lado, quando os consumidores estão mais confiantes na economia e na sua capacidade de gerir a sua situação financeira, o mercado tende a crescer. A confiança é essencial para que as pessoas se sintam seguras em fazer um grande investimento, como a compra de um imóvel, especialmente quando estão a lidar com custos mais elevados devido a fatores económicos. Outro efeito da incerteza económica no mercado imobiliário é o aumento da procura por imóveis para arrendamento. Muitas pessoas, especialmente os jovens e aqueles que não têm segurança financeira suficiente para investir em uma casa, acabam a optar pelo arrendamento em vez da compra. Em tempos de crise, o mercado de arrendamento torna-se uma opção mais viável para muitos, pois permite maior flexibilidade financeira. A instabilidade económica pode fazer com que as pessoas adiem a compra de uma casa, preferindo pagar um valor mensal mais baixo em vez de assumir um compromisso de longo prazo com um crédito à habitação. Este fenómeno também pode aumentar a procura por imóveis de arrendamento, o que, por sua vez, ah, pode afetar o mercado de vendas, reduzindo a pressão sobre os preços de imóveis e alterando o comportamento dos consumidores. Comprar casa em 2025 em Portugal é, por isso, uma decisão que exige reflexão profunda. Embora ninguém consiga prever o futuro com precisão, a verdade é que vários especialistas já estão a alertar para a continuidade da crise no imobiliário que tem vindo a afetar o país nos últimos anos. O mercado imobiliário português vive um momento de grande pressão, com um aumento constante de preços e uma escassez de oferta que não parece ter solução imediata. A grande questão que muitos colocam é se em 2025 ainda faz sentido investir em uma casa ou se este é um risco que deve ser evitado. A crise de habitação em Portugal não é uma realidade nova, mas a sua intensificação nos últimos tempos tem chamado a atenção. A falta de casas acessíveis para uma grande parte da população, associada ao aumento dos preços, cria um cenário em que a compra de uma casa se torna uma opção cada vez mais difícil para a classe média e para os jovens. Com o mercado imobiliário inflacionado, muitos perguntam se vale a pena esperar por uma possível estabilização dos preços ou se o investimento deve ser feito agora, antes que os preços subam ainda mais. Nos últimos meses, o mercado imobiliário em Portugal tem demonstrado uma dinâmica que não corresponde à expectativa de um abrandamento. Mesmo com vários pacotes legislativos apresentados pelos últimos governos, os preços não só não caíram, como até aceleraram. A pressão da procura associada a uma oferta muito reduzida de imóveis tem levado os preços a aumentar, o que torna a compra de casa uma tarefa ainda mais desafiante para muitos. Os preços das casas deverão assim manter-se elevados, criando uma realidade em que, para muitos, comprar casa continuará a ser uma opção inviável. O que se antecipa é que o mercado continua a ser dominado por uma oferta limitada, o que leva à manutenção de preços altos e a uma competitividade crescente entre os potenciais compradores. Uma das boas notícias para 2025 é o aumento da produção de habitação. Muitos projetos que foram adiados ao longo dos últimos anos, devido a dificuldades económicas e a custos elevados, poderão finalmente entrar no mercado, o que poderá resultar em cerca de vários milhares de novos fogos habitacionais prontos para serem vendidos ou arrendados. No entanto, a grande questão é saber se essa oferta será realmente acessível para quem mais precisa. O aumento da oferta de imóveis é uma boa notícia, mas ela precisa de ser acompanhada por uma política de preços que permita a inclusão da classe média e daqueles que estão a começar a sua vida profissional. Contudo, com os custos de construção e os preços dos terrenos ainda muito elevados, é difícil imaginar que essa oferta adicional seja capaz de resolver a crise da habitação. A falta de habitação acessível será um problema contínuo, mesmo com a criação de novos imóveis. Enquanto isso, o mercado de arrendamento continua a ser uma alternativa para muitos que não conseguem adquirir uma casa.
No entanto, o mercado de arrendamento também está a ser fortemente impactado pela especulação e pela falta de regulamentação eficaz. O mercado imobiliário em Portugal não tem conseguido responder até agora de forma eficaz às necessidades da população, o que leva a um aumento das desigualdades sociais. A realidade é que, sem um esforço significativo para regular o mercado e garantir a acessibilidade, a crise na habitação em Portugal tende a agravar-se. Além disso, a promoção do arrendamento não pode ser a única solução para a crise, pois isso não resolve o problema de fundo, a falta de casas acessíveis para compra. Em 2025, o desafio será não só aumentar a oferta de habitação, mas também garantir que esta oferta esteja ao alcance da população. A promoção de medidas como a reabilitação urbana, a construção de habitação pública e o combate à especulação imobiliária são fundamentais para aliviar a pressão sobre o mercado. Um dos maiores receios é que em 2025 Portugal se transforme num país onde a desigualdade social se aprofunda ainda mais. As políticas atuais não parecem ser suficientes para evitar a criação de um mercado imobiliário altamente elitizado, onde as casas se tornam cada vez mais inacessíveis para a classe média e as pessoas em situação de vulnerabilidade. E num cenário como este, as desigualdades sociais tenderão a aumentar, com mais pessoas a serem forçadas a viver em condições precárias ou até mesmo em barracas, numa realidade de luxo para poucos e miséria para muitos. Esta divisão entre o mercado de luxo e a habitação precária pode ser um reflexo de uma crise estrutural mais profunda que não será resolvida apenas com mais construção. A solução passa por políticas que regulem o mercado de forma mais eficaz, promovam a habitação pública e combatam a especulação imobiliária. Contudo, é difícil prever mudanças significativas a curto prazo, dado o atual cenário político e económico. Comprar casa em 2025 em Portugal não é uma decisão fácil. Com preços elevados, uma oferta limitada e uma crise no imobiliário que parece não ter fim à vista, a pergunta que muitos se colocam é se vale a pena investir agora ou esperar por um cenário mais favorável. A verdade é que, apesar da promessa de mais oferta, a acessibilidade continuará a ser um grande desafio, o que torna a compra de casa uma tarefa difícil para muitos portugueses. Para quem tem capacidade financeira, a compra de uma casa pode ainda ser uma opção válida, mas a realidade é que para muitos 2025 não será o ano da estabilidade ou da redução de preços. Pelo contrário, até será mais um ano em que a crise no imobiliário continuará a agravar-se. Portanto, antes de tomar uma decisão, é essencial analisar as condições do mercado e estar preparado para um investimento de longo prazo, sabendo que os preços não deverão descer tão cedo.